Um bom sábado a todos. Eu sei, a galera tá chegando das escolas sabatinas, tá todo mundo se ajustando. Aí a pessoa fala, ai, licencinha, aí você vira para dar licença. Mas nós já vamos começar agora o nosso culto de adoração. Então, eu gostaria de pedir para você prestar atenção, vem comigo, porque essa parte é a parte dos anúncios. Então, é importante que você saiba o que está acontecendo na igreja do seu coração. Então, vamos lá. Os anúncios são coisa pouca, é coisa rápida, mas é importante do mesmo jeito. A primeira coisa é que amanhã vai ser a primeira reunião dos desbravadores. Então, se você é pai, mãe, responsável de algum desbravador, fique atento no grupo de pais do WhatsApp para as maiores informações. Vai ser às 9 horas no Parque do Horto Florestal. Agora, se você não é pai, mãe de desbravador, responsável, então você também tem um compromisso aqui na Casa Verde, às 9 horas da manhã, porque é o nosso culto de adoração, começar a semana próximo de Deus, começar a semana louvando esse Deus poderoso. Então, mesmo que você seja pai, mãe, você deixa a criança lá e vem para cá. Ainda vai dar tempo. E tá dando para ouvir? Tudo certo? Todo mundo junto? Então, amanhã nós temos culto aqui às 9 horas, estaremos juntos, e quarta-feira, como sempre, às 8 horas, é o nosso culto de oração. Venha, clame a Deus, porque Deus responde, Deus sempre ouve a nossa voz. A outra coisa é que, a partir da semana que vem, nós vamos começar nossos encontros da terapia em grupo. Então, fique atento, a gente vai anunciar isso durante a semana e participe para a gente começar essa jornada de autoconhecimento, de um lugar de segurança para você falar, ser ouvido também, e a gente faz essa caminhada juntos. E, por fim, continue trazendo as suas doações para a ASA. São aqueles itens de cesta básica, sabe? Arroz, macarrão, feijão, óleo. A gente precisa dessas coisas para atender as famílias que estão contando com isso. E é a sua doação que vai ajudar e vai transformar a vida dessas pessoas. Então, coisinhas rápidas. Os nossos cultos, né? Sábado agora. Domingo às 9 horas, quarta às 8 horas da noite e continuar trazendo as doações da ASA. Coisa simples, fácil de guardar e a gente vai caminhando juntos. Um ótimo sábado a todos, que tenhamos um bom culto. Bom dia, querida igreja. Feliz sábado para todos vocês. Que alegria te ver, te reencontrar depois de um período de férias. Estamos de volta para servir a igreja e para a gente construir juntos uma linda história nesse ano, amém? Como é que você está? Tudo bem com você? Que bom te ver, que bom te encontrar. Bom, eu quero chamar aqui rapidamente o Diogo, que é um dos nossos anciãos. Ele está por aqui. E já convidar o restante da equipe do ancianato, porque nós teremos nesse momento, rapidamente, um momento que é algumas das cerimônias da nossa igreja, que são lindas, e uma delas é a ordenação. A ordenação nada mais é do que a imposição de mãos, para que alguém possa desempenhar determinada função. E o Diogo, que está vindo, está? Ok? E eu já juntamente, vou chamar a equipe dos diáconos. Deixa eu chamá-los aqui. O Jarbas, a Verônica, Romualdo, já podem se dirigir aqui. Também o chefe dos diáconos estiver por aqui e a chefe das diaconisas, podem se colocar. Vamos aqui. Aqui à minha direita, por gentileza, pode ser? Tudo bem com vocês? Me ajudem aí que eu ainda estou conhecendo a Verônica, o Romualdo. Esses são os diáconos, né? O Diogo está sendo capturado. Olha aí, ó. A entrada seria triunfal, amigo. Muito bem. Eu vou pedir, Diogo, que você venha aqui, por gentileza. O Diogo, o irmão Romualdo, pode ficar ali do lado
do irmão Jarbas, eu quero ler um texto, Diogo, em especial para você. Existem alguns textos que eles são muito belos, né? Eles vêm carregados de um significado. No texto que eu quero ler para você, o Diogo foi escolhido pela igreja como um dos anciãos dessa igreja, para pastorear a igreja junto com o pastor, né? E o ministério do ancianato, ele é riquíssimo e ele é cheio de responsabilidades. E para essas responsabilidades, Deus quer te capacitar, tenha certeza disso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 6, diz assim: por essa razão te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo estava falando para o jovem Timóteo, desafiando ele para que permitisse que o Espírito de Deus reavivasse os dons que Deus concedeu a ele. E Diogo, você é um camarada que quem te conhece sabe, e o pouco que eu te conheço já vejo muitos dons. O chamado de Deus para você é para que você permita que o Espírito de Deus reavive, fortifique, fortaleça os dons que o Senhor já te deu, para que você possa servir a igreja, para que você possa servir a tua família mais e ainda melhor. Amigo, que Deus te abençoe com todos os dons que o Senhor quiser te conceder e que você continue sendo para essa igreja uma grande bênção. Eu quero convidar aos anciãos que estão aqui comigo para nós virmos aqui. Diogo, por gentileza, o diaconato pode ficar ali à direita. Nós aqui à frente, querida igreja, essa é uma cerimônia muito especial para a igreja também. Nós aqui à frente vamos ajoelhar rapidamente e nós vamos orar, né? Os diáconos podem permanecer assim, a igreja permanece como está. Nós vamos orar e vamos impor as mãos sobre o Diogo para que ele receba poder e autoridade de Deus para servir a igreja. Querido Deus e Pai, eis aqui o teu servo Diogo, um homem de Deus, um homem que tem servido a família, a igreja, com os dons que o Senhor concedeu a ele. Mas a verdade é que quando recebemos uma responsabilidade, nós nos sentimos frágeis, limitados, sem as capacidades ideais para te servir. E é por isso que nesse momento nós entregamos o Diogo em tuas mãos. A tua palavra diz que a imposição de mãos representa a bênção do Senhor, representa o envio do Espírito de Deus para que alguém possa servir e representar ao Senhor. E é por isso que eu e os meus amigos anciãos impomos as nossas mãos, levantamos nossas mãos diante do Diogo e nós clamamos para que o Senhor possa conceder ao teu servo a bênção do entendimento, do amor, do cuidado, para que ele possa servir mais e melhor a essa igreja. Consagramos o Diogo ao Senhor e clamamos para que o Espírito Santo tome conta da sua vida e do seu coração. Toma o teu servo em tuas mãos, consagra ele para a tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diogo, Deus te abençoe, amigo. Seguimos juntos, servindo a igreja. Você recebe aí o abraço dos demais anciãos. E aqui nós temos mais um líder consagrado ao Senhor, com a bênção do céu, para que possa continuar servindo mais e melhor a nossa igreja. E eu quero ler um texto para os meus amigos diáconos e a minha amiga diaconisa. Ainda Paulo falando a Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, no versículo 14, ele escreve assim: não negligencieis o dom que há em ti, o qual te foi concedido diante profecia, com a imposição das mãos dos líderes. Paulo está falando para um líder que em alguns momentos se sentia frágil, que em alguns momentos se sentia limitado e muitas vezes pensou em desistir, por suas próprias fragilidades. E é nesse contexto que Paulo diz: não negligencie o dom que já está contigo, porque o Espírito te concedeu. E aqui nós temos 3 diáconos e 3 diaconisas que receberam do céu, que receberam de Deus dons e habilidades espirituais para servir a igreja no diaconato. E o desafio para cada um de vocês
é para que vocês não negligenciem o dom que Deus deu a cada um de vocês. O Senhor profetizou sobre a vida de vocês esses dons. E vocês hoje vão receber a imposição de mãos. Apenas 3 ministérios da igreja recebem imposição de mãos. Ministério pastoral, do ancianato e do diaconato. Não que os demais ministérios não sejam tão importantes, porque são. Mas há uma responsabilidade em cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, nós precisamos da unção do Espírito. Nós precisamos da habilidade que vem de Deus. E é por isso que nós, do ancianato, pastor, vamos nos ajoelhar com vocês e vamos também impor as nossas mãos sobre vocês. A igreja permanece como está e nós aqui à frente vamos ajoelhar, tá bem? Querido Deus e Pai, aqui nós temos 3 anciãos, ou melhor, 3 diáconos, uma diaconisa. A igreja conhece esses irmãos, conhece o seu testemunho, uma parte da sua história, suas vivências, o amor que eles têm pela igreja, pelas coisas da igreja, o carinho que eles têm pelas pessoas. Eles foram escolhidos pela igreja para serem diáconos, para servir a esta congregação. Servir cuidando de pessoas, cuidando de gente, visitando, acalmando corações, visitando enfermos, enfim. O Senhor coloca sobre eles um chamado de grande responsabilidade. E para que eles possam continuar te servindo mais e melhor, nós do ancianato erguemos nossas mãos sobre eles. E mais uma vez pedimos que o céu possa abençoá-los, que o céu possa consagrá-los. Que esses 4 irmãos, líderes de nossa igreja, possam ser uma bênção, como já tem sido a essa igreja. Possam continuar te servindo com os dons que o Senhor já concedeu a eles e outros dons ainda possam receber. Derrama sobre eles teu Espírito, Senhor. Consagra esta diaconisa e esses diáconos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe nossos novos diáconos, para que possam continuar servindo a nossa querida igreja. Deus abençoe vocês. Vamos tirar uma foto, podemos? Isso. Vamos ficar reunidos aqui, vamos tirar uma foto bonita. Wilson, um pouquinho mais para lá para a gente tirar uma foto, por gentileza. Eles recebem os cumprimentos aqui. Sejam bem-vindos ao diaconato da nossa igreja. Isso. Deixa eu pedir um aceno da igreja, pelos nossos diáconos, pelo ancião, que Deus abençoe muito vocês. Querida igreja, que bom ver a igreja reunida. Temos mais um sábado especial para vivermos juntos uma experiência real com Deus. Que o Senhor te abençoe. Hoje é um dia de Santa Ceia. Eu percebi que alguns já realizaram o lava-pés. Se você já o fez, está tudo bem. Se alguns talvez desejam fazê-lo, senão nós teremos um momento apropriado para isso, tá bom? Mas que você possa abrir o coração para que nós tenhamos nessa manhã uma experiência muito especial com Deus. Deus abençoe você e receba o abraço do seu pastor. A olhar para a minha realidade, não havia nenhuma possibilidade. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu vou me batizar para ganhar minha liberdade. Mas está falando da liberdade física. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Liberta em Cristo. Eu me chamo Luciana Barreto, sou brasileira. Hoje estou presa no Paraguai, mas
não me sinto presa de forma alguma. Eu poderia estar perdida aqui dentro, como todas aqui, mas hoje estou em paz. Hoje encontrei a minha liberdade dentro destas paredes que todos os dias nos sufocam, nos oprimem. Eu sempre ia no coral da prisão, porque aqui sempre teve esse coral da igreja adventista, coral da prisão. E eu ia todas as quartas e todos os sábados também, mas eu não ia para poder ouvir o coral. Eu ia porque fazia muito calor, ou seja, no lugar onde eu ficava, no caso, no meu pavilhão, fazia muito calor. E lá tinha ar-condicionado, era mais fresco. E eu queria sair. E eu desafiei a Deus nesse dia. E eu me atrevi a falar com Deus nesse dia. E eu nem sabia como falar com Ele. E eu entrei no banheiro, fiquei lá e falei para Ele que se ele me levasse para esse coro, esse coral que ensaiava lá fora, lá no Espaço Novo Tempo, eu me batizaria e aceitaria Cristo na minha vida. Com esse desafio, o impossível aconteceu, porque ao olhar para a minha realidade, não havia nenhuma possibilidade. E quando foi na sexta-feira, o coral ia ser no sábado, e na sexta-feira à tarde, me chamaram. E eu participei desse coral. Aqui a gente ouve muito dizerem: eu vou me batizar para ganhar minha liberdade. Mas estão falando da liberdade física. E eu digo para você hoje, isso não me importa nem um pouco. Nem um pouco isso me importa. O que me importa hoje é ter minha liberdade espiritual. Quando eu entrei naquela água e depois, quando eu saí dela, foi como se não fosse a mesma Luciana, como se tivesse entrado uma e tivesse saído outra. Eu tenho muito que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Não só por isso que Ele fez, isso foi só o começo de tudo. Por isso que eu digo, a minha história não terminou quando eu entrei aqui. Começou quando eu entrei aqui. Aqui eu descobri que a verdadeira liberdade não está lá fora, na rua, mas é ter Cristo no coração. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Pai amado, só o Senhor é digno de toda adoração. Só o Senhor é dono de tudo que nós temos e tudo que nós somos. Que as ofertas e dízimos devolvidos e entregues aqui sejam todos utilizados para levantar o Teu nome sobre a terra, para espalhar a Tua glória por onde quer que formos. Esteja conosco no decorrer desse culto. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, ela é insondável. Davi escreveu muitos poemas, muitos salmos para serem cantados e para render louvores ao nosso Deus. Talvez o mais conhecido seja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, né? Quem não conhece? E que já foi feitas tantas melodias para entoar esse louvor, falando do nosso pastor. É aquele, né, que quando atravessamos por caminhos difíceis, pelo vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos, porque Ele está conosco. Este é o momento que você, se por um acaso você é uma visita, é a primeira vez que você está vindo aqui, seja muito bem-vindo. Aqueles que já frequentam, que somos membros, né? Os que estão em casa, também todos somos conclamados nesse momento a entoar louvores ao nosso Deus. E eu convido você para alçar a sua voz nesse louvor chamado Meu Pastor. Precisa do cuidado do pastor.
da música e os louvores é que ele tem para todas as idades, né? Desde as crianças, os adolescentes, os jovens, nós adultos, os mais adultos, mas o importante é louvar o nome do nosso Senhor. E nesse próximo hino que nós vamos louvar, ele fala sobre uma expressão. Talvez você conheça muito bem o que ela significa, ou talvez não. Maranata, o Senhor logo vem. Maranata, ele foi um termo usado, é um termo em aramaico, e foi usado principalmente na igreja primitiva. E ele tinha esse significado, né? O Senhor vem, né? Ou como um clamor também, vem Senhor. E quando a gente olha o Apocalipse, num dos últimos versos, né? Que é o Apocalipse 22, 20, diz o seguinte: Amém, vem Senhor Jesus. E vamos cantar com bastante entusiasmo, mas realmente sentindo o que é o nosso desejo de ver o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação.
mas eu ultimamente tenho empreendido muito tempo pensando como será a nossa vida nas mansões celestiais, né? Eu tento pensar mais lá do que aqui. Eu sei que a gente ainda vive aqui, mas almejar ter um lugar para morar, né? Os hinos que nós cantamos, que falam de tantas promessas, tantas coisas boas, o que nós lemos no texto, na palavra de Deus, é uma atmosfera realmente espetacular. Eu quero ter uma mansão. Não, a gente pode ter o que quiser, né? Então, somos filhos do rei, do universo. Então, vamos ter uma mansão. Eu não sei ainda o endereço certo, né? Mas a gente vai se encontrar com certeza lá. E eu espero que nessa mansão tenha muito espaço. Eu sou uma pessoa que gosta muito de animais, né? E eu tenho conversado com Deus que uma das coisas que eu peço para Ele me dar um emprego, um trabalho, porque nós vamos trabalhar, né, gente? Eu quero cuidar dos animais, organizá-los, levá-los para passear, alguma coisa do tipo. E é disso que nós vamos cantar. Sobre esse desejo de estarmos nessa atmosfera, de termos um lugar lá no céu, uma casa. Nós vamos viver a eternidade, que é uma coisa que a gente não consegue nem entender o que é ser eternos, né? Ter a eternidade, mas podemos pensar e refletir. E eu convido você, nesse momento, que se coloque em pé e vamos cantar Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales frondosos, onde está vista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. E agora, o que é o nosso hino oficial da nossa denominação? Somos adventistas do sétimo dia e nós temos a esperança, e é isso que nós vamos cantar. Ó, que esperança! Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus
oração é o lugar onde a fé deixa de ser só uma ideia e vira um encontro. E chegou esse momento de nós nos encontrarmos com Deus através da oração. Eu não sei como seu coração chegou aqui nessa manhã. E eu não sei que tipo de encontro você busca aqui na casa de Deus nesse sábado. Mas saiba que Ele veio aqui para se encontrar com você. Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso não é uma regra ou uma imposição, isso é um convite. Deus convida você para se achegar a Ele nessa manhã, com o coração com esperança ou sem esperança, com o coração quebrado ou inteiro, com tristeza ou com alegria. É um convite para que nós tenhamos esse encontro nessa manhã com Ele. Nesse momento nós vamos orar e que você possa sentir e viver esse verdadeiro encontro agora na oração. Se você deseja se chegar mais perto aqui para trazer o seu coração, você pode vir. Se não, você pode se ajoelhar aí de onde você está. Vamos nos colocar de joelhos nesse momento? Vamos orar? Vamos permitir que o nosso coração encontre a Deus nesse momento de oração. Senhor, nós estamos aqui prostrados na Tua casa para mais uma vez falar contigo e principalmente para mais uma vez permitir que o nosso coração se encontre ao Teu nessa manhã, Pai. Que o Senhor preencha cada espaço, cada vazio, cada cantinho do nosso ser nessa manhã, Pai. Que nós possamos encontrar justamente aquilo que nós estamos buscando, mas mais ainda, aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos nessa manhã, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, para receber o Teu toque, para receber exatamente a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós individualmente, Pai. Que nessa manhã de Santa Ceia, que nós possamos sair daqui renovados, que nós possamos sair daqui mais uma vez salvos em Ti e pelo Teu sangue, Pai. Fica conosco, continua conosco nesse culto, que a Tua presença possa fazer morada em nosso ser e nós possamos ser totalmente preenchidos por Ti nessa manhã, Pai. Cura o nosso coração e tudo aquilo que precisa de cura em nosso ser. Nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu nome. Amém. Pecador, miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou. Quebrou todas as barreiras e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus.
das trevas me tirou e agora estou na luz. Agora em adoração, em gratidão a esse Deus, cantemos juntos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Bom dia, querida igreja. Mais uma vez, um feliz sábado para você. Estou com o dedo imobilizado. Preciso explicar, né? Iniciei nessas férias uma carreira que era extremamente promissora como goleiro. E, infelizmente, os planos foram frustrados com uma tragédia. Quebrei o dedo na minha primeira partida. E eu já precisei pendurar as minhas luvas. É por isso que eu estou dando joinha para todo mundo, né? Quero cumprimentar os amigos que estão com a gente pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia da Casa Verde. Aqui você está em casa. Que bom estar em casa. Me sinto bem com vocês. Ainda não sei o nome de todos, na verdade não sei o nome da maioria, mas você está nas minhas orações disso. Tenha certeza que o teu pastor orou por você nos últimos dias. Troco de microfone, será? Pode ser melhor? Som. Vamos com esse? Eu gosto da Santa Ceia, especialmente por conta da mesa. A mesa tem todo um significado especial. E eu quero ler um texto da Bíblia com você. Abra comigo, texto sagrado, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Aqui nós encontramos a parábola da grande ceia. E hoje nós temos uma grande ceia em nossa igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 14. É daqui que nós vamos tirar uma breve reflexão para nos preparar para essa cerimônia que é linda. Todos estão convidados, todos. Se você compreende o que significa o sacrifício de Jesus por nós, você está convidado a participar tanto da cerimônia de lava-pés quanto da cerimônia da Santa Ceia junto conosco. Ainda que você, talvez pela primeira vez, mas você está convidado. Com relação às crianças, também os pais, os responsáveis, é que decidem se a criança participa ou não, de acordo com o conhecimento que a criança tem a respeito desse assunto, tá bem? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Querido Deus, a mesa já está pronta. A casa está linda. A Casa Verde está linda hoje. Toma, Senhor, o teu lugar no assento de honra, porque tu és o nosso principal convidado. Fala ao nosso coração nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia não começa com púlpito, não. A Bíblia começa com a Bíblia. A Bíblia começa com uma reunião. A Bíblia começa com comunhão. A Bíblia começa com um encontro entre amigos. Muito antes de uma liturgia de igreja, nós temos as pessoas se relacionando, fazendo amizade uns com os outros. Quando a gente olha para a mesa da Santa Ceia, ela simboliza muito mais do que apenas uma cerimônia para a igreja. Ela simboliza aquele que convida, ela simboliza aqueles que são convidados, aqueles que entram e aqueles que, por própria decisão, talvez podem ficar de fora.
Salmo 23, que nós cantamos agora há pouco, diz que Deus prepara uma mesa em meio aos nossos inimigos. Em Lucas capítulo 22, diz que a mesa representa o reino de Deus também. E se você vai ao Apocalipse capítulo 19, a mesa é símbolo de um banquete que é a celebração final da nossa grande esperança. A mesa é especial na Bíblia. Estar juntos à mesa tem um símbolo muito especial. É relacionamento, é amizade, é amor, é fazer parte, é pertencimento, é estar juntos em família, de modo que a pergunta não é se Deus prepara a mesa, porque a mesa está preparada. A pergunta é se eu e você estamos prontos para fazer parte dessa mesa e aceitamos a esse convite. A mesa da graça é preparada por Deus, exatamente. Lucas capítulo 14, o verso de número 16, diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Um homem deu uma grande ceia e ele convidou a muita gente. Não foi uma festa de improviso, foi uma festa bem preparada. Isso quer dizer propósito. Esse homem da parábola é Deus. E por certo, o Senhor prepara a mesa com propósito, com discernimento. Não é sobre aquilo que sobra, é sobre abundância. E nas mãos de Deus nós temos muito em abundância, porque é o que Ele nos concede. Vem das mãos de Deus. Isaías 55 diz: vinde, comprai e comei sem dinheiro, sem preço algum. Efésios capítulo 2 nos lembra: não é por obras, mas é pela graça de Cristo. Primeira lição preciosa para você nessa reflexão: quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando uma mesa de graça que foi concedida pelo Senhor. Graça não é desconto, graça não é algo que é barato, mas graça custa algo que foi pago por alguém. Isso é a graça. Ellen White diz assim no livro Parábolas de Jesus: o banquete do Evangelho foi provido por infinito custo. Custou muito, mas chega às tuas mãos de graça, porque quem provê é o Senhor Deus. Um segundo ponto importante, nessa mesa, ela aponta, a nossa mesa aponta para a cruz, exatamente. Não existe mesa cristã sem memória do sangue, sem memória do sacrifício. Aos Coríntios, Paulo escreveu que a Santa Ceia é um memorial da morte do Senhor, ou seja, hoje é dia de lembrarmos do que o Senhor fez por nós. Hoje é um dia de recordarmos. Mateus 26 diz que o corpo partido e o sangue derramado nos remontam para aquilo que Ele fez, nos levam para o sacrifício de Cristo, nos fazem mais uma vez revisitar não apenas a cruz, mas a ressurreição de Jesus. Mesa não é apenas uma comunhão horizontal, mas é a construção de um relacionamento vertical com Deus. É o abrir do coração ao Senhor. Ao cearmos, nós entregamos a Ele mais uma vez o nosso coração. É de peito aberto que nós o fazemos para Deus. É uma aliança vertical que estabelecemos com o céu. O sacrifício que não devia jamais ser esquecido, Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações. Toda a mesa aponta para a cruz, desde o suco até o pão. Terceiro ponto para a sua reflexão: na mesa de Deus, os improváveis têm o seu lugar. Quando os convidados recusam o convite, você conhece a história, e eles recusam a partir de justificativas, algumas plausíveis, outras não, a ceia não é cancelada. Não, a ceia não é cancelada. O convite é expandido, e agora o convite que era para um número limitado de pessoas, ele é aberto para muito mais gente. Só que o que chama atenção aqui é que o convite é expandido no verso 21, leia junto comigo assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e os coxos. O reino de Deus não é dos mais aptos. O reino de Deus não é para os melhores. Não é para os que têm mais aptidões. Não é para aqueles que constroem mais. Não é para aqueles que têm mais diplomas pregados na parede. É daqueles que reconhecem que não tem nada a ver com mérito. E é daqueles que têm pouco a oferecer. É para esses que a mesa está preparada.
No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White diz: Cristo veio derrubar toda barreira, toda barreira. As correntes foram quebradas, os muros foram derrubados, porque não há mais separação, não há acepção de pessoas. É o evangelho da graça, é o evangelho para todos. Se no primeiro momento Lucas faz questão de registrar que o convite é para um número de pessoas específico, é para um grupo especial, agora já não é mais, é para todos. E quando ele fala sobre aqueles que têm algum tipo de limitação, ele está falando sobre mim e sobre você. Não está falando sobre irmos à rua e convidarmos aqueles que têm limitações para estar aqui dentro. Isso também faz parte. Mas eu e você somos os coxos e aleijados nessa parábola. Eu e você somos os que carregamos limitações que só a nossa história sabe. É para você essa ceia. A celebração de hoje é para mim e para você. Porque o reino não é dos mais aptos, é dos que reconhecem que não tem nada a oferecer. Eu não tenho nada para trazer, eu não tenho nada para entregar, eu não tenho nada para retribuir. É para você mesmo. É para você que essa mesa foi preparada. Sentar-se à mesa é uma decisão. Todos foram convidados, mas nem todos aceitaram. No verso 18 ao verso 20, narra uma série de desculpas legítimas, mas as prioridades estavam equivocadas. Apocalipse capítulo 13, o verso 20, o Senhor se apresenta como aquele que está batendo a porta, e Ele espera que a porta seja aberta. Ele não dá um chute na porta, Ele não arrebenta a porta, Ele bate a porta. Ou seja, Ele precisa ser convidado a entrar. Ele está pedindo para entrar, mas Ele precisa ser convidado a entrar. Cristo não arromba a porta, Cristo respeita as recusas. Cristo respeita o não que você pode dizer a Ele. Ele vai continuar insistindo, Ele vai continuar convidando, mas Ele respeita todas as vezes que você diz não. Mas na ceia, na mesa do Senhor, não há neutralidade. Não há como ficar em cima do muro. É preciso dizer, eu vou ou eu não vou. É preciso dizer. Sentar-se à mesa é uma decisão, é uma escolha. E cada escolha tem a ver com vida e tem a ver com morte. Por fim, essa mesa de hoje representa ou antecipa o banquete que é eterno. A ceia não é o fim, é um ensaio. É, quem sabe, apenas um vislumbre, uma antevisão. Apocalipse 19 diz que a ceia das bodas do Cordeiro convida cada um de nós para estarmos prontos naquele dia. Lucas 22 diz que comer e beber à mesa do reino faz parte da nossa caminhada para chegarmos até lá. Toda mesa aponta para um dia em que nós estaremos juntos para sempre, sem separação, sem distinção, sem acepção. É para isso que a mesa da Santa Ceia representa e nos aponta. Toda a ceia aponta para a vitória, acena para a vitória. Olha para os méritos de Cristo, olha para o que Ele fez e continua fazendo em nosso favor. Essa é a principal função da Santa Ceia, uma cerimônia simbólica para nós. Ellen White diz assim no livro Eventos Finais: logo nos assentaremos à mesa e contemplaremos o Rei em sua formosura. Irmãos e amigos queridos da minha querida igreja de Casa Verde, a mesa fala de graça, a mesa fala de inclusão, a mesa fala sobre a cruz, a mesa fala sobre uma decisão que tem que ser tomada, e a mesa fala sobre esperança eterna. Deus já fez tudo, o preço já foi pago, o que precisava ser resolvido já foi resolvido na eternidade. O convite já foi entregue. A pergunta que eu faço a você: você vai se sentar ou vai continuar dando desculpas? Você vai tomar o seu lugar à mesa do Cordeiro, às bodas do Cordeiro, ou você vai ouvir o convite e vai dizer, eu tenho outras coisas para fazer? Não. Bem-aventurados, diz Apocalipse 19, são aqueles que são convidados. Há um lugar à mesa. Há um lugar à mesa. Talvez você olhe agora para a sua vida, para a sua própria jornada. Você se sente não apenas incapaz, mas você não se sente merecedor. Olha para quem você era 10 anos atrás, 20 anos atrás. Quem era você?
Antes de conhecer a Cristo, você entende que tinha limitações, que você era frágil, que tinha uma vida que moralmente não era aceitável ao Senhor. Olha para quem você é hoje. Deus já fez muitas coisas na sua vida, Ele continua querendo fazer mais. Mesmo se sentindo limitado, frágil, fraco, um vaso quebrado nas mãos do Senhor, hoje é o dia de aceitarmos ao convite que Ele nos faz para a Santa Ceia. A Santa Ceia é um símbolo, é uma representação do que Ele fez. Ellen White diz no livro Evangelismo que a cerimônia da Santa Ceia deve ser vivida em clima de alegria, em clima de felicidade, com um sorriso. Eu sei, a gente sempre experimenta esse momento com seriedade, com sobriedade, com respeito para os símbolos, mas hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração. A salvação chegou a esse lugar, chegou a essa igreja, chegou à sua casa. Ah, pastor, mas você não sabe quem eu sou. É verdade, eu não sei, mas nós juntos conhecemos a Deus, nós sabemos quem Ele é e do que Ele é capaz. Não há nada que Ele não pode fazer na sua vida, não há nada que Ele não possa transformar, não há situação que Ele não possa virar, não há nada que Ele não possa transformar em você. Mas Ele está te convidando. O convite já chegou nas tuas mãos para fazer parte dessa ceia. Você pode dar uma bela desculpa, e sabe de uma coisa? Todos nós temos boas desculpas para dar para o Senhor. Ou você pode tomar o seu lugar, se assentar. Não importa de onde você veio, qual é a sua história, quão frágil emocionalmente você esteja se sentindo nesse momento, existe um lugar com o seu nome, separado para você. O convite está feito. Assente-se, faça parte dessa festa. Deus abençoe, minha querida igreja. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós queremos fazer parte dessa festa, dessa linda celebração, Senhor. A ceia que vamos participar juntos agora, ela representa tudo aquilo que o céu se preparou para fazer por mim. O convite está entregue, nós só precisamos aceitar, não dar desculpas e aceitar o convite que o céu nos faz. Tu conheces a nossa história, Senhor. Tu sabes nossos problemas, nossos dramas pessoais, e nós entregamos, submetemos tudo isso ao Senhor nessa hora. E o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das coisas lindas dessa cerimônia é que ela vem acompanhada pela cerimônia do lava-pés. E o lava-pés é lindo, participar do lava-pés é lindo, porque você se coloca à frente de uma pessoa, de frente para uma pessoa que talvez você seja mais capacitado do que ela, você tenha mais experiência do que ela, talvez o mundo reconheça que você é melhor do que essa pessoa, mas você se coloca numa condição de inferioridade, de serviço. Que coisa linda. Exatamente o que Jesus fez naquele dia. Eu quero convidar você para encontrar alguém, de preferência, se você for casado, seu cônjuge, sua esposa, seu marido, ou quem sabe um filho, ou quem sabe um amigo familiar. Quem sabe se você veio sozinho, você vai encontrar um amigo, porque aqui nós estamos em família, ninguém está sozinho aqui. E nós vamos descer para as dependências aqui da igreja. Nós temos algumas salas que foram preparadas para que você possa fazer o seu lava-pés com a pessoa que você escolheu, com a sua dupla. Mas não esqueça, essa cerimônia é tão importante. Você vai e tão depressa seja possível, você volta para cá, para nós cearmos juntos e nos despedimos na bênção do Senhor, tá bom? Deus abençoe você. Todos estão convidados para a ceia. Deus abençoe você. Vamos seguir juntos? A Santa Ceia é um memorial. Nesse momento nós vamos recordar o que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Aqueles que participaram da cerimônia do lava-pés podem agora participar também da cerimônia da Santa Ceia. No momento em que nós fizemos a oração, a leitura bíblica, a oração, todos estão convidados a permanecer como estão. Os diáconos e as diaconisas vão chegar até você e vão fazer chegar, então, o pão e o suco no momento apropriado. Tá bem? Posso orar por você mais uma vez? Querido Deus, se nós precisássemos estar livres de todas as nossas lutas para nos apresentar diante da Santa Ceia, é possível que ninguém de nós se sentisse preparado para isso. Mas nós te agradecemos e te louvamos,
porque a ceia do Senhor é para pecadores, é para homens e mulheres miseráveis, como nós os consideramos também. O Senhor conhece nossas lutas, nossas batalhas. E nessa hora, mais uma vez, nós entregamos todas as nossas lutas em Tuas mãos. Nós submetemos todas as nossas vontades à cruz de Cristo e clamamos para que os Teus méritos possam nos salvar. Esteja conosco nessa hora, nos símbolos da ceia, que eles sejam a representação plena do que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a todos a fazermos uma oração de joelhos pelo pão. Pai amado, Pai querido, queremos pedir a sua bênção sobre este pão, em que será servido e em que tomaremos parte. A exemplo do teu Filho amado, Jesus fez para que aprendêssemos a exercitar este momento tão especial, até que Ele volte para nos resgatar deste mundo, Pai. Que o Senhor seja com este momento, nós te pedimos por Jesus. Amém. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte, com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este pequeno pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo sem nenhum tipo de pecado. E somente o corpo de Cristo poderia ser entregue em nosso lugar. Entendendo esse significado, nós vamos juntos agora participar, experimentar, comer do pão que representa o corpo de Cristo. Façamos juntos. Amém. Agora nós vamos colocar os joelhos, aqueles que puderem, e vamos orar pelo suco, pelo vinho. Senhor Deus, louvado seja teu santo e poderoso nome. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de participarmos aqui dessa ceia. Que esse suco de uva, que representa simbolicamente o teu sangue, venha lavar os nossos pecados. E que sejamos pessoas mais próximas do Senhor para demonstrar o seu amor e pregarmos a sua volta. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e toda fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que me deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Da mesma forma que fizemos com o pão, nós vamos participar juntos agora do suco de uva puro que representa o sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. Participemos juntos. Amém. O Evangelho nos declara que após cear, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, experimentou ali o seu Getsêmani. Nós vamos para casa, a partir de amanhã uma nova semana, e é possível que você também siga vivendo no seu jardim, que muitas vezes se torna um Getsêmani, com lágrimas, com suor e com sangue. Mas você pode colocar um sorriso no rosto, porque a salvação chegou em nossa casa, porque o Senhor nos perdoou, porque se alguém entrou nesse lugar,
na dúvida se era digno, pode ter certeza de que em Cristo Jesus nós somos dignos, porque é Ele que nos torna. Vá para casa hoje na certeza de que você está salvo em Jesus. Eu lembro quando eu era menino, adolescente, quando um pregador fazia aquela difícil pergunta: se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido, né? Levantem as mãos, o pregador perguntava, e ninguém tinha coragem de levantar a mão. Pois eu digo a você, no nome de Jesus, não por quem eu sou ou por quem você é, mas por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Vá para casa na certeza de que você está salvo em Jesus. E busque viver uma vida como alguém que foi resgatado. Nós vamos louvar, nós vamos cantar. Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos declarar que o Senhor é digno, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória.
irmãos e amigos, minhas queridas ovelhas da Casa Verde, que privilégio juntos podemos cear nesse início de 2026. Eu quero orar por você e quero abençoar a sua vida. Eu e os anciãos, na oração, vamos estender nossas mãos diante da igreja, para que a bênção do Senhor seja extensiva a você e a sua família. Hoje nós avançamos um pouco no horário, por uma razão muito feliz, muito boa. Eu não estarei à porta cumprimentando a igreja para que, se você porventura está com um horário avançado, possa ir para sua casa. Claro, sob a orientação dos diáconos, mas eu queria convidar você para abraçar alguém que está do seu lado. A ceia, ela tem esse objetivo, unir a igreja. E se há algo que nós precisamos, enquanto igreja, é de unidade. Abrace. Se você tem aí teus filhos, coloque a mão sobre eles nesse momento. Nós vamos abençoar a sua casa, a tua família. Vá na bênção do Senhor, não esqueça, você está salvo por Jesus. Ninguém diga o contrário. O inimigo não pode apontar o dedo para você e dizer, você é pecador. Nós fomos salvos por Jesus. Ele nos redimiu. Abrace o seu irmão, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, como é bom abraçar os nossos irmãos. E como é bom sentir o calor do teu abraço nessa hora. A experiência da ceia nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Nos faz ter a certeza da salvação em Jesus. Nós estamos certos de que se o Senhor voltasse agora, nós subiríamos para o céu. E nós queremos voltar para casa e viver uma vida à altura daqueles que foram salvos por Jesus. Nos ajude a ser mais obedientes. Nos ajude a amar a Tua lei, a amar a Tua vontade, Senhor. Deus e Pai, eu e os anciãos nesse momento erguemos as nossas mãos diante da igreja e clamamos, ó Pai, a Tua bênção, Senhor. Abençoe as famílias, os pais que têm desafios enormes em educar os filhos. Abençoe os pais que têm orado há anos por filhos que abandonaram a igreja, mas é possível que não tenham abandonado a Deus. Que na hora certa eles possam se voltar para o Senhor. Abençoe o casamento que vai bem, que siga assim, firme e forte. Aquele casamento que precisa de algum tipo de ajuste, que a Tua graça possa perdoar e colocar amor dentro do lar. Amém. Abençoe a toda a nossa igreja, a todas as famílias. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão de Deus o Pai e o poder do Espírito nos dê em fé para aguardar o nosso Rei que breve voltará. Da Tua bênção ao Teu povo, nós rogamos no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Cristo Jesus que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, querida igreja da Casa Verde. Deus abençoe.